Neste episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, você vai conhecer um pouco mais sobre o Itaú Unibanco. Com 97 anos de história, a empresa nasceu em 1924 com a Casa Moreira Salles. E em 1943, com o nome Banco Central de Crédito, o Itaú foi fundado. Mas foi só em 2008 que as duas marcas juntaram forças para formar o Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Com presença em 18 países e um valor de mercado de 58,6 bilhões de dólares, a empresa é listada na B3 com ações preferenciais e ordinárias. Vale destacar que eles também têm papéis preferenciais negociados na Bolsa de Nova York. O Itaú Unibanco também desponta na área de gestão de fundos, com cerca de 1,4 mil produtos na prateleira. A A7 tem cerca de 780 bilhões de reais em ativos sob administração hoje. E nos últimos anos, eles também têm apostado na transformação digital. E para acelerar essa modernização, a expectativa da empresa é recodificar e migrar para a nuvem 50% da infraestrutura de todos os principais serviços até o fim de 2022. Acompanhe a seguir a entrevista com Renato Lulia, diretor de RI do Itaú Unibanco. E aí, vai investir? Renato, quais são as maiores oportunidades que o seu setor oferece? Oi, Valéria. Olha, eu acho que o nosso setor tem passado por uma transformação muito importante, né, ao longo dos últimos anos, que foi acelerada agora com a pandemia, né, que nos forçou a todos nós a encontrarmos jeitos diferentes de interagirmos com diversos serviços, empresas e tudo mais. Então, eu diria que uma grande oportunidade do setor bancário é a digitalização, né? É uma digitalização que vai fazer com que mais pessoas possam acessar serviços financeiros, serviços bancários. O Brasil ainda tem uma parte da população ainda muito grande que não é bancarizada, né? E eu acho que as novas ferramentas que têm surgido ao longo dos anos têm feito com que esse acesso a produtos financeiros fique mais democráticos, né? E a gente vem investindo muito nisso ao longo dos últimos anos. Nós acreditamos, de fato, em poder servir o nosso cliente onde, como e quando ele quiser ser atendido. Então, desde a nossa rede de agências, né, onde a gente atende, onde temos mais de 4 mil agências atendendo aos clientes em todo o Brasil e na América Latina, mas também agora podendo fazer grande parte do serviço, e não todo o serviço, a partir do seu telefone, né? Então, acho que à medida que as pessoas se sintam mais confortáveis em operar por esse sistema, remoto, digital, a gente vai ter aqui uma expansão, uma penetração maior de serviços financeiros junto à população brasileira. Isso, se a gente fizer bem esse trabalho, vai fazer com que o banco consiga crescer mais ainda e expandir uma base de clientes que já é super grande. Nós temos hoje 60 milhões de clientes e a gente tem visto ao longo do tempo, especialmente depois da pandemia, que com esses novos canais, novas ferramentas, com a digitalização, a gente vai conseguir servir ainda melhor e ainda mais clientes, né? Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade aqui para os bancos em geral. E no caso do Itaú Unibanco, temos focado bastante nisso, investido bastante nisso ao longo dos últimos anos. Quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Olha, Valéria, posso mudar de problema para desafios? Eu acho que fica mais alinhado com a nossa mentalidade de transformar de fato desafios em oportunidades, né? Então, um banco, por definição, o que nós fazemos é gerenciar riscos, né? Desde um risco muito simples, como captar dinheiro de curto prazo e emprestar de longo, riscos de taxa de juros, de moedas e risco de crédito, né? Fazendo empréstimo para pessoas, para as empresas. Então, parte do que a gente faz no banco é, de fato, gerenciar riscos, né? E nesses riscos surgem as oportunidades de desenvolver produtos e soluções para os nossos clientes. Esses desafios têm mudado ao longo do tempo, né? Até poucos anos atrás, até alguns anos atrás, os riscos clássicos, os desafios clássicos que os bancos tinham que gerenciar passavam por esse que eu comentei com você: risco de liquidez, risco de mercado, risco de crédito e por aí vai. Com a nova tecnologia que a gente comentou agora, e com o modelo de operação diferente dos bancos, a gente passa a ter outros riscos, né? Riscos tecnológicos, um risco de uma competição diferente, aquele termo de cybersecurity, né, que de fato é essa segurança que a gente tem que prover para o banco e para os clientes
à medida que as pessoas operam remotamente. Então, esses são os grandes desafios que a gente vem enfrentando aqui ao longo do tempo, isso somado, obviamente, aos desafios naturais de ser uma grande empresa, uma empresa muito importante no seu país. Então, estamos suscetíveis também aos riscos macroeconômicos do país, estamos suscetíveis às mudanças de regulação, mas tudo isso é um pouco em linha com a nossa missão, que é de gerenciar esses riscos e convertê-los em oportunidades, né? Mas, de fato, eu queria destacar aqui essa nova onda de risco que a gente vem enfrentando, que a gente não tinha antes, que são ligados a esse novo modelo de trabalho, dessa parte digital, dessa parte de cyber risk. E quais são os grandes diferenciais do Itaú Unibanco em relação à concorrência? Olha, Valéria, eu gosto de reforçar aqui quais são os nossos pontos positivos, né? Eu acho que a comparação com a concorrência cabe a cada um de vocês aí que estão olhando investir em uma empresa, enfim, olhar os diferentes bancos e as suas características, né? Mas eu gosto de pensar aqui que o Itaú Unibanco tem de fato características únicas, né? Seja para sua história, de quase 100 anos de operação no Brasil, né? Nesses 100 anos, a gente já passou por muitas coisas por aqui, períodos de crescimento, períodos de crise, e aprendemos muito ao longo desses quase 100 anos, né? O Itaú tem hoje 60 milhões de clientes, temos aqui o privilégio de atender um grande número de pessoas e empresas, o que nos dá de fato aqui uma capacidade grande de inovar, de servir, enfim, um público bastante diverso, né? Ao longo desses anos todos, Valéria, nós sempre acumulamos dados, né? Sempre fomos obcecados, aqui no bom sentido, por guardar informações e tratar informações de modo a servir melhor os nossos clientes, né? Então, entendendo melhor os clientes, a gente poderia servir-os melhor. A gente acumulou uma montanha de dados nesses últimos, entre aspas, 100 anos, né? A última medida que eu vi aqui dentro do banco é que nós tínhamos 50 petabytes de informação, que são 50 milhões de gigas de informação. E é uma base tão grande que a gente tinha dificuldade de trabalhar essa base, né? E a gente agora, com cloud computing, com tecnologias mais modernas, a gente começa a poder trabalhar essa grande base de dados que, não tenho dúvida, vai fazer com que a gente consiga ainda melhor atender os nossos clientes, porque a gente vai entendê-los ainda melhor, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial do banco também, né? Eu acho que, acho que agrega muita coisa é a questão da marca, né? A marca você constrói ao longo do tempo. Você constrói uma marca pela solidez dos seus resultados, pelo jeito como você atende os seus clientes, pela sua postura institucional, pela sua postura corporativa, né? Eu acho que o Itaú, ele hoje é visto como a marca mais valiosa do Brasil, uma das mais valiosas da América Latina por várias consultorias. E esse diferencial, essa marca que a gente construiu aí ao longo dos anos, por todo esse trabalho consciente que a gente tem feito, também é um grande diferencial, né? E por último, gostaria de destacar a questão também que a gente conversou do digital. Eu acho que a gente lá atrás, decidiu que sermos capazes de atender os nossos clientes, onde, quando e como eles quiserem ser atendidos, era de fato a nossa missão, né? E olhando essas características que a gente tem de dados, de base de clientes, de história, né, de marca, a gente está conseguindo fazer investimentos muito grandes nesse sentido e aqui indo aqui a passos largos e acelerados na direção de conseguir, de fato, cumprir essa missão, que é poder atender os nossos clientes onde, como e quando eles quiserem, né? Se a gente conseguir fazer isso, não tenho dúvida que vai ser um diferencial muito grande em relação a qualquer dos nossos concorrentes. E me diz uma coisa, quais eventos extraordinários a empresa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Pergunta difícil, galera, porque extraordinários, por definição, são difíceis da gente prever, né? Extraordinário, ele fica fora do nosso operacional do dia a dia, né? Mas, de novo, assim, a nossa grande missão de um banco é, de fato, gerenciar riscos, né? Então, enfim, jamais conseguiríamos prever uma crise como foi a crise aqui gerada pela pandemia do Covid-19, né? Mas como tínhamos um balanço muito sólido, enfim, estávamos nos preparando para crises em geral, não essa específica, obviamente, acho que conseguimos sair muito bem dela, né? Isso gerou no ano passado um impacto relevante no nosso balanço, já que aumentamos as provisões
para potenciais perdas de crédito, mas está se mostrando ao longo do tempo que a foto é melhor do que a gente imaginava. Conseguimos, então, sair dessa crise bem, né? E tem questões operacionais que podem nos afetar, na própria Covid, né? A gente teve que, em questão de semanas, levar mais de 50 mil pessoas para trabalhar de casa. A gente nunca imaginou que conseguiria tocar o banco 100% de maneira remota. E aqui estamos, quase 18 meses depois, ainda tocando o banco de maneira quase remota, com 55 mil pessoas trabalhando de casa, né? Então, esses itens são parte da natureza do nosso trabalho. E é por isso que ter aqui uma gestão de riscos muito bem estruturada, muito bem focada, faz toda a diferença, né? E conseguir converter, eventualmente, esses riscos, esses problemas e oportunidades, né? Da própria crise do Covid-19, a gente tem tirado aprendizados muito bons. O trabalho remoto é um deles. Estou aqui gravando com vocês da minha casa, né? E a gente tem tido muito bons resultados de produtividade, de engajamento das pessoas nesse novo modelo de trabalho. Os nossos clientes têm usado muito mais os canais digitais, o que também é muito positivo, né? É um serviço melhor para eles. E por lado do banco, isso também se traduz numa economia de custos, né? Então, enfim, acho que esses itens extraordinários, por definição, são difíceis de prever, porque são extraordinários, mas ter aqui uma boa estrutura de gerenciamento de riscos e a capacidade de converter esses problemas em oportunidades tem feito a diferença e, enfim, acho que vai ser assim de agora em diante também. E qual é a política de pagamento de dividendos do Itaú Unibanco? Olha, Valéria, a gente tem uma política de pagamento de dividendos que leva em conta a nossa capitalização. Capital é um dos insumos básicos de banco, né? Ter capital para conseguir fazer negócio, emprestar dinheiro, fazer operações com os nossos clientes, né? E nós definimos aqui no nosso apetite de risco, que sai lá do conselho do banco, né? Algumas métricas que nós temos que tocar o banco, né? E uma delas é quanto de capital a gente precisa ter. E desse apetite de risco, saiu que o nosso índice de capitalização mínimo é de 13,5%, né, em Tier 1, que é o capital principal aqui do banco, né. Então, o que nós definimos como política de dividendo, de maneira muito simplista, né, no nosso site de relações com investidores a gente tem essa questão toda mais bem detalhada. Nós vamos distribuir de volta aos acionistas tudo aquilo que exceder esses 13,5%, ou seja, nós vamos deixar o banco bem capitalizado, e se temos lucros maiores, em vez de capitalizar ainda mais o banco, nós devolvemos aos nossos investidores esses recursos, né? Então, uma tabelinha que ela olha a descapitalização e olha como vem crescer os nossos ativos também para definir o percentual de pagamento de dividendos. No ano passado, nós fomos limitados pelo Banco Central, como, aliás, os bancos centrais de quase todos os países fizeram. Enquanto a gente podia pagar dividendos, então pagamos o nosso mínimo regulatório, que é de 25%. E esse ano vai depender, obviamente, dos resultados até o fim do ano e do nosso índice de capitalização, para conseguirmos definir quanto a gente vai conseguir pagar acima desse mínimo regulatório de 25%. Quanto a sua empresa está alinhada aos critérios ESG? Ótima pergunta, Valéria. Olha, a gente costuma dizer aqui que ESG já é um tema importante para o banco antes de ESG existir, né? Esse é um jargão dessa maneira razoavelmente recente, né? Mas governança no banco não é recente, né? Cuidado social do banco também não é recente e muito menos olhar para o meio ambiente, né? Deixa eu dar para você aqui duas informações que remontam a mais de 20 anos, né? Então, em 99, nós somos, entramos no índice de sustentabilidade do Dow Jones, que é o índice da Bolsa americana, né? E somos a única empresa latino-americana que está no índice desde 99. Então, nos últimos 22 anos, nós temos feito parte desse índice, né? Então, já há algum tempo. Para dar outro dado, em 2004, nós aderimos aos princípios do Equador, né? Isso foi uma iniciativa de um grupo de bancos mundiais que se juntaram para definir alguns critérios nos quais nós deveríamos olhar e decidir os nossos empréstimos para grandes empresas, principalmente, que pudessem trazer algum impacto socioeconômico. Então, é um guideline com algumas recomendações. Nós aderimos isso em 2004
inclusive lideramos essa iniciativa durante alguns anos, né? Enfim, muita coisa mudou desde 99, 2004 para cá. E a gente também vem mudando a maneira como a gente olha ESG, né? Então a gente passou de uma mentalidade muito mais de compensar, enfim, pontos negativos a gerar impactos positivos, né? E a gente realmente acredita que a ESG tem que ser parte, enfim, do operacional da empresa. Não pode ser uma iniciativa separada, que é tocada por uma área desconectada com o negócio do banco ou da empresa, que senão isso acaba não tendo o impacto que poderia ter e nem a longevidade que deveria ter, né? Então, alguns anos atrás, nós fizemos um framework para ESG, decidindo quais são aquelas áreas, aquelas coisas que a gente, como banco, consegue causar impacto positivo, né? Então, financiamento a setores sustentáveis, tem muita transparência na divulgação com o mercado, fomentar microempreendedorismo, então uma série de iniciativas, né? E nós incorporamos isso no core do banco. Então, nós executivos estamos aqui encarregados por implementar essas iniciativas todas, são coisas que são mensuráveis, né? E que nós conseguimos divulgar para a sociedade, né? Então, é um processo em evolução. Para te dar um exemplo aqui de como essas coisas mudam, a gente vai meio que ajustando ao longo da marcha, né? Uma das iniciativas que nós colocamos foi, de fato, financiar 100 bilhões de reais para setores sustentáveis da economia, né? E essa meta, enfim, foi atingida muito pouco tempo depois. Já financiamos mais de 120 bilhões agora. Então voltamos aqui para a prancheta, rediscutimos como fazer isso internamente e mudamos essa meta para 400 bilhões, né? De financiamentos diretos e indiretos para setores sustentáveis, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente vai aprendendo a como tocar essas iniciativas que são, de fato, muito importantes para o banco. E qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a sua empresa? E me diz o porquê. Puxa, Valéria, olha, ser líder de mercado atrai sempre bons e maus comentários, né? Então, quando você é o líder, quando você é um dos principais ou o maior banco privado da América Latina e temos aqui uma participação muito relevante em quase todos os subsetores que nós atuamos, é natural que enfim, tenham críticas à maneira como a gente opera, algumas coisas que a gente faz. E o que a gente tem que ter aqui é muito critério na hora de ouvir isso, de separar o que de fato ter muita humildade, né, e escutar tudo, principalmente o que vem dos nossos clientes, mas também o que vem da concorrência, e tentar aprender com isso e filtrar o que pode ser transformado em boas iniciativas e o que é mais barulho é da concorrência, né? Então, isso, empresas como a gente, como a nossa, acontecem de maneira recorrente, nunca é agradável, mas você aprende a transformar isso em insumo para se transformar cada vez num banco melhor e atender melhor os seus clientes, né? Renato, vamos para a pergunta surpresa. Entre A ou B, qual que você escolhe? Sem saber o que é a B, Valéria? Isso aí. Eu vou na A. A eventual tributação dos dividendos prevista na reforma tributária pode ser favorável para a holding? E qual é a consequência para a distribuição dos dividendos do Itaú Unibanco? Eu acho, a gente vem acompanhando, obviamente, muito, muito, muito de perto todas as discussões, né, dessa reforma que é absolutamente fundamental para o futuro do Brasil, né? Simplificar impostos e diminuir a carga tributária certamente farão com que a gente consiga fazer com que o Brasil cresça mais e um ritmo mais acelerado, né? Então, a gente vai acompanhando isso muito de perto, mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente fazer qualquer afirmação, dado que a gente não tem um texto final, né? Tem várias versões do que poderia ser uma reforma tributária, enfim, mais focada primeiro no imposto de renda, né? Mas a gente está muito longe de ter ainda uma pauta completa e próxima do que a gente imagina que seja um texto final, para que a gente consiga fazer, de fato, emitir uma opinião mais balizada, se é positivo, se é negativo, quais serão os impactos, né? O que a gente de fato espera é que essa mudança
tributária traga, de novo, simplificação, número um, né, dos impostos do Brasil, que sabemos são muito complexos, né, e que também reduz a carga tributária do Brasil, que, enfim, o percentual enfim, de tributos por PIB do Brasil é muito alto, né, ainda mais para um país em desenvolvimento como o nosso. Então, acho que é importante que a gente consiga diminuir a carga tributária, né. Pelo que a gente vem escutando, de novo, não tem um texto final, né, impacto em dividendos, enfim, a colocação de impostos, né, em dividendos parece ser uma das, enfim, das iniciativas que estão sendo discutidas, né, mas de fato a gente tem que esperar para ver qual é o texto final, tem a questão do JCP também, isso deveria vir compensado por uma redução de imposto de renda, então acho que são muitas coisas em movimento aqui, que a gente tem que ainda, enfim, ver um texto final, seja ele qual for, para conseguir ter aqui uma opinião mais formada sobre o assunto.